Denúncia apresentada aqui no Jornal da Clube sobre doutrinação política dentro de uma escola estadual em Ribeirão no ano passado virou ação civil pública pioneira no Brasil. A promotoria entendeu que a conduta que envolveu o Sindicato dos Professores, a POSP, foi irregular e violou princípios da Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente. A ação, assinada pelo promotor da Infância e Juventude de Ribeirão, pede indenização ao Estado por dano moral de R$500 mil e também multa de R$5 mil por cada ato de desobediência, caso continue a acontecer. A proposta é que o dinheiro seja destinado ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. O Ministério Público apresentou as penalidades baseado na denúncia feita por uma mãe de aluno ao Jornal da Clube no ano passado. O que aconteceu ficou bem claro, né? A coordenadora de ensino de uma escola da rede pública, da rede estadual, chamou um aluno para uma reunião e nessa reunião convidou esse aluno a participar de um evento nitidamente, um aluno do ensino fundamental, nitidamente um ato político, né? Porque se opunha à política do então presidente Temer, né? É promovido por uma central sindical de cunho, né, certamente partidário, ou seja, não tinha nenhum caráter pedagógico, né? Esse tipo de atividade passa longe, né, dos fins acadêmicos, né, que uma instituição deve estar voltada. Em face, é uma conduta irregular, né, viola vários princípios aí da Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente. O filho de 11 anos da Lisandra recebeu um panfleto assinado pela POSP, que é o Sindicato dos Professores, dentro da escola estadual em que estuda. O folder apresentava críticas à BNCC, Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, proposta pelo Ministério da Educação, e afirmava que o ex-presidente Michel Temer não tinha legitimidade para definir esse assunto, porque foi imposto por um golpe jurídico parlamentar em 2016. Para a mãe, houve doutrinação política dentro da unidade de ensino. Quando foi a reportagem no ar e foi fazer uma reportagem com o presidente, sei lá, o diretor da POSP, ele até riu na câmera, né, falando que sim, que eles podem, que eles têm direito. Eu achei isso uma ofensa, porque eu não acho que eles podem chegar e falar o que eles querem para o meu filho. A educação, quem dá para o meu filho, cívica, moral, sobre políticos, sobre time, sou eu, não é a POSP. Então, eu senti uma invasão. É essa a minha revolta na época de falar uma coisa e ser rebatida. Eu estava certa, só que eu estava sendo dada como errada pela POSP, né? Debochando na cara da sociedade, porque eu represento a sociedade. Então, como assim nós podemos entrar na escola, nós podemos falar o que quer para o teu filho? Não pode, não. Então, é isso que eu vejo hoje. Eu espero que a POSP e todos esses órgãos que acham que pode fazer as coisas que querem com os filhos, com a sociedade, que agora coloca um limite. Para o cientista político que participou da nossa reportagem no ano passado, a ação do Ministério Público representa uma grande vitória para Ribeirão. Uma ação civil, na realidade, que foi uma virada de jogo. No final das contas, a POSP começou a ação contra quem havia se envolvido naquela manifestação contrária à divulgação e à doutrinação dentro das escolas. E hoje a POSP assiste o Estado se movimentando contra aquele movimento que a POSP promoveu. Inclusive, um braço do Estado processando o próprio Estado, como é o Ministério Público processando o Estado de São Paulo. A POSP hoje assiste de cadeira aquele movimento que criou sendo voltado contra si. Então, extremamente interessante também do ponto de vista da criação de novas perspectivas e de uma ampliação do debate. O feitiço virou contra o feiticeiro. A ação civil pública é inédita, pioneira no Brasil e, se for acatada pela Justiça, pode abrir precedente para o país todo. O que o Ministério Público pede na prática está baseado no projeto de lei Escola Sem Partido, que tramita no Congresso Federal e propõe a proibição da doutrinação política e ideológica dentro das unidades de ensino. O autor da proposta é o ex-procurador do Estado de São Paulo em Brasília, Miguel Najib, que gravou uma mensagem comentando o impacto dessa ação civil pública e enviou ao Jornal da Clube. Eu considero essa ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em Ribeirão Preto,
um marco na luta contra a doutrinação ideológica e a propaganda político-partidária nas escolas. Como todo mundo sabe, as escolas brasileiras estão infestadas de militantes disfarçados de professores. São professores que abusam da sua autoridade e se aproveitam da imaturidade dos alunos e do segredo da sala de aula para cooptar os alunos e usá-los como massa de manobra a serviço de sindicatos e de partidos políticos. Isso é uma prática ilegal, uma prática antiética, que viola direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, que são obrigados a frequentar as escolas. Por isso, é mais do que oportuna essa iniciativa do MP, no sentido de impedir que esses abusos continuem a ocorrer nas escolas de Ribeirão. É importante que se frise, né, que a nossa postura é a partidária. Se fosse um ato a favor do Bolsonaro, um ato a favor do tema, a postura nossa seria a mesma. Não importa se é da direita, da esquerda, de centro, qual seja a coloração partidária, escola não é lugar de proselitismo político, seja qual for a corrente, né? É lugar de ensino, de aprendizado, de desenvolvimento. É muito importante lembrar também que o governador João Dória já se posicionou várias vezes a favor da escola sem partido e contra o uso das escolas para fins ideológicos, políticos e partidários. Portanto, eu acredito e torço para que o governo do Estado de São Paulo, embora seja réu nessa ação civil pública, uma vez que esses fatos ocorreram dentro de uma escola estadual, eu torço para que o Estado compreenda a necessidade de ficar ao lado do Ministério Público para defender o direito dos alunos de não sofrer nenhum tipo de doutrinação, seja ideológica, religiosa, política ou partidária, nas escolas do Estado de São Paulo. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A nossa produção cobrou uma posição do governador João Dória, conforme destacado pelo Procurador de Justiça. A Procuradoria-Geral do Estado disse que ainda não foi notificada a respeito do processo. Já a Secretaria Estadual de Educação não respondeu até o fechamento desta edição. E a POESP informou que não teve conhecimento da ação. Acrescentou, abre aspas, defendemos uma escola laica, democrática, que possa expressar e debater os diferentes pensamentos e pela liberdade de cátedra. Fecha aspas.